Olá, turminha, tudo bem com vocês? Professora Tati hoje aqui, aula de ciências, conteúdo novo. Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre matéria e energia. E para iniciar esse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção do som, tá certo? Tem muita coisa interessante para a gente estudar dentro desse tema. Vamos lá? Então vamos lá, produção do som. O que é o som? A gente precisa entender e parar, refletir para buscar uma resposta para essa pergunta. Você sabe definir o que seria som? O som é tudo aquilo que o nosso ouvido pode perceber. O som é uma forma de energia que se espalha pelo espaço em forma de ondas sonoras. Então, desde um latido de um cachorro, o barulho de um objeto que cai ao chão, as notas musicais de uma música, né? Tudo isso é considerado som. A gente define como som tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos. E como que chega aos nossos ouvidos? Através de ondas sonoras, tá certo? Propagação. O que seria propagação do som? O que significa essa palavra propagação? Vamos estudar, vamos tentar descobrir o que seria essa palavra, o significado dessa palavra. É o ato ou efeito de espalhar-se, difusão, disseminação, aumento por meio da reprodução, proliferação. Então, tudo aquilo que se espalha se propaga, né? É a mesma coisa. Propagação é o ato de se espalhar e o som ele se espalha pelo espaço. Então eu posso dizer que o som se propaga pelo espaço. É a mesma coisa, tá bom? Agora a gente vai procurar entender um pouquinho quais são os fatores que atrapalham a propagação do som. Vamos exemplificar, vou dar um exemplo. Se eu estou na minha casa e tem um barulho muito alto lá na rua, esse barulho está me incomodando, eu não estou conseguindo estudar, o que eu faço para diminuir, para tentar bloquear esse barulho de entrar na minha casa? Como que eu resolvo esse problema? Como que a gente faz? Quando você quer diminuir o barulho que está lá fora, você quer impedir ele de entrar na sua casa, de se propagar no ambiente que você está. O que você corre e faz? A gente vai fechar a janela, a gente vai fechar o vidro, né? A gente, se o som tá vindo da direção da porta, a gente vai fechar a porta, tá certo? E se tiver uma fresta embaixo da porta, eu vou até colocar um pano ali, eu vou tapar esse buraquinho na tentativa de fazer diminuir esse incômodo, esse barulho, certo? Então, o que atrapalha a propagação do som? Olha lá, parede, porta, janela, vidro, ou seja, tudo aquilo que impede a passagem do ar também atrapalha a propagação do som, né? Agora já não ficou mais difícil a gente entender essa definição aí, né? A propagação do som. Então, até o fato de fazer isso aqui, olha, colocar o dedo no ouvido, eu estou impedindo o ar de entrar no meu ouvido, né? E se o som ele se movimenta através do ar, né? Por ondas sonoras, que ele vem através do ar, se movimentando através do ar. Se eu faço isso aqui, eu impeço o ar de entrar no meu ouvido. Então, também atrapalha a propagação do som, né? Aí fica fácil da gente entender. Tudo aquilo que impede a passagem do ar também atrapalha a propagação do som. Aí eu trouxe um exemplo aí para vocês. Você vai pensar se você já passou por uma situação parecida. Vamos lá, tem uma historinha aí na atividade do blog.
Cauê é um menino muito ativo. Ele adora brincar. Certo dia, ele estava brincando em seu quarto com a porta fechada. E sua mãe o chamou na cozinha. Menino, menino, vá tomar banho. Algum tempo depois, a mãe de Cauê foi até o quarto, muito brava, porque ele não havia obedecido. Cauê explicou: Mamãe, não ouvi a senhora me chamando. O que será que aconteceu? Qual foi o fator que atrapalhou a propagação do som nesse caso aí do Cauê? Foi a porta, né? Se você respondeu que foi a porta fechada, você acertou, porque a porta fechada bloqueou a propagação do som nesse caso, né? Bom, então agora a gente vai para a nossa atividade. Eu trouxe para vocês uma experiência bem bacana, espero que vocês gostem. Não sei se vocês já conhecem, é um brinquedo muito usado desde antigamente até os dias de hoje, que é o telefone de copos, tá certo? Eu vou ensinar vocês como fazer. No blog, na atividade do blog, tá explicando. Eu fiz o meu aqui, vou mostrar para vocês. Eu usei 2 potinhos de extrato de tomate, mas você pode usar qualquer material, qualquer copinho com material parecido de plástico, tá bom? 2 metros de barbante. Aí você vai precisar da ajuda de um adulto para fazer um furinho aqui. Você faz um furinho, passa o barbante e dá um nozinho nele aqui, olha. Para quando você puxar, ó, o barbante não solta, tá? Então faz isso nos 2 copos, dos 2 lados, tá certo? E aí você vai convidar alguém para explorar esse brinquedo com você, tá bom? Lembrando que nós estamos na pandemia, então o ideal é que seja feito com alguém da sua casa mesmo, tá? E aí, como que brinca? Você vai falar aqui, quando você estiver falando aqui, a outra pessoa coloca no ouvido. E vice-versa, tá? Você vai perceber que quando o barbante está esticadinho, o som chega com mais nitidez, tá? Então, explora bastante aí o brinquedo, brinca bastante e depois você vai responder algumas perguntinhas que tá no seu roteirinho aí, tá bom? Tá disponível no blog esse roteiro de perguntas. Nós vamos perceber o que acontece. Quando você fala aqui, a sua voz, ela causa uma vibração no ar aqui no copo, tá? O fundo do copo também vibra e essa vibração vai passar pelo barbante, até chegar no fundo do outro copo, que também vai provocar uma vibração aqui e o som vai ser emitido no fundo do outro copinho. Por isso que a gente consegue ouvir. Então, o veículo da sua voz é o barbante. É o barbante que vai transportar a sua voz até o outro copo, através de vibrações. A gente não vê, mas o barbante ele tá vibrando, tá certo? É assim que acontece a explicação para essa experiência, a gente entender como que pode. Eu falo aqui e o som chega lá, né? É por causa da vibração que a sua voz causa aqui no barbante, provoca no barbante, tá bom? Então, depois que você brincou bastante, aí você vai responder as perguntinhas. A primeira pergunta é se você conseguiu ouvir com clareza a voz da outra pessoa dentro do copo. Você conseguiu ouvir? Deu para brincar? Deu para se divertir aí com esse brinquedo?
O que você acha que fez a sua voz chegar até o outro lado do copo? Eu acabei de falar. Tem algo aqui que fez transportar a sua voz. O que será que foi? Você vai responder. Tem diferença na propagação do som quando o barbante está esticado e quando ele está frouxo? Se você estiver falando com o barbante assim, olha, frouxo, será que a sua voz vai chegar da mesma forma se você estiver falando com o barbante esticado? Em qual situação o som fica mais evidente, fica mais nítido, fica mais fácil de ouvir? Em qual situação? Quando está frouxo ou quando está esticado? O que acontece se você segurar firmemente no barbante enquanto estiver falando? Então, se você estiver falando aqui, ó, e você segurar aqui no barbante, será que a sua voz vai chegar da mesma forma lá no outro copinho? Então, faça essa experiência e registra aí na folhinha, tá certo? A penúltima pergunta. Essa, vocês vão precisar de uma tesoura, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Se você cortar o barbante, vamos cortar, corta o barbante. E se você der um nó nele em seguida, dá um nozinho nele aqui. Será que esse nó aqui, ele vai dificultar a propagação do som? Ou será que o som vai continuar chegando normalmente, como antes do nó? Eu quero que vocês façam e pensem, tá? Será que o nó atrapalha a propagação do som? E por último, você conseguiu perceber qual o melhor jeito de usar o brinquedo? Ou seja, como a sua voz chegou com mais clareza até o outro copo? Se é o barbante esticado, se é o barbante frouxo, se é um copinho para baixo, um copinho para cima, se você tem que fixar bem o copinho no ouvido, na boca, ou se você deixar só assim já é o suficiente para você ouvir da mesma forma. Eu quero que você registre aí, descreva como foi a sua experiência, o que você percebeu, o que você aprendeu com essa aula, tá certo? E com essa experiência, tá bom? Aí, o que a gente pode concluir? Tem uma conclusão disso tudo, né? A gente pode compreender que o som ele se propaga através de ondas sonoras. Ao criarmos barreira para o som, verificamos que o som ainda se propaga, porém com dificuldade, né? Então, gente, tá aí uma ilustração, um cachorrinho latindo e o som tá chegando, né? Só que tem uma parede no meio aí, então o som ele encontrou uma barreira para propagação dele, tá certo? Boa aula! Não se esqueça de enviar fotos da sua experiência, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que a aula tenha ficado clara, mas se ficou alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, tanto no conteúdo quanto na experiência, eu estou aqui à disposição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau!